Ir a Cristo. Desde a queda do homem em pecado, a grande pergunta tem sido: como os pecadores podem ser levados de volta para Deus? Deus expulsou Adão e Eva do paraíso por causa de seus pecados. Mas por meio de Cristo, podemos voltar para Deus e para o paraíso. Leia Apocalipse capítulo 22, versículo 1 e 2. Por isso, João testifica: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Veja versículo 17 de Apocalipse capítulo 22. O homem foi afastado de Deus, mas agora ele é levado de volta para Deus. Por meio de quem? De Jesus Cristo. A pergunta que permanece é: como você e eu podemos ir a Cristo? O que significa ir a Cristo? As opiniões equivocadas são muitas, como, por exemplo, tomar uma decisão por Cristo por força própria, levantar a mão durante uma oração em silêncio, recitar a oração do pecador, ir até o altar durante um chamado, ser batizado, participar da ceia do Senhor, aceitar mentalmente algumas verdades, ter experiências místicas ou ver milagres. Ir a Cristo começa com o chamado de Deus. Deus ordena a todos que ouvem o Evangelho a se arrepender e confiar em Cristo. O Evangelho apresenta Cristo aos homens para a sua salvação. Paulo mesmo disse: nós pregamos a Cristo e este crucificado. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Leia 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23 e 24. A morte e a ressurreição do Filho de Deus são poderosas para a salvação dos pecadores. Cristo mesmo disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Leia Mateus capítulo 11, versículo 28. Quando alguém se recusa a ir a ele, toda a culpa recai sobre o pecador. Jesus disse: não quereis vir a mim para terdes vida. Leia João capítulo 5, versículo 40. No entanto, meus irmãos, Deus faz mais do que apenas um chamado universal. Ele também faz um chamado eficaz, que chama um pecador específico para Cristo. O Senhor Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Leia João capítulo 6, versículo 37. Estamos tão cegos e mortos no pecado. Leia Efésios capítulo 2, versículo 1, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que não conseguimos ir e nem iremos. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Leia Mateus capítulo 19, versículo 26, João capítulo 6, versículo 44 e Efésios capítulo 2, versículo 5. Vamos a Cristo quando somos atraídos ativamente para Ele pela fé, quando Ele se oferece aos pecadores no Evangelho pelo poder do Espírito Santo. Essa fé exige renúncia, quando reconhecemos não possuir a própria justiça. Leia Filipenses capítulo 3, versículo 9. Confiança, quando descansamos na pessoa de Cristo e no sangue que Ele derramou na cruz. Leia Romanos capítulo 3, versículo 25. E apropriação, quando recebemos Cristo e o aplicamos como um grande remédio para todas as nossas necessidades espirituais. Leia João capítulo 1, versículo 12. Só podemos ir a Cristo para que Ele nos salve do pecado se nos reconhecermos como pecadores, como violadores da santa lei de Deus que merecem o julgamento. Leia Romanos capítulo 3, versículo 19 e 20. Pela graça do Espírito Santo, você já se voltou em fé para Cristo, como Ele é apresentado no Evangelho como sua única esperança para a salvação? Isso é um sinal seguro de ir a Ele. Se assim for, dê glória a Deus, pois sem o Espírito Santo ninguém pode ir a Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. O Espírito dá vida e a carne não tem proveito nenhum. Leia João capítulo 6, versículo 63.
Louve o Pai pelo fato de o Espírito ter abençoado você com a fé em Jesus Cristo. Se você ainda não foi a Cristo, por que não? Não permita que qualquer obstáculo o impeça. Leia a Bíblia e ouça a pregação que dá testemunho de Cristo. Não permita que amigos o afastem. Não permita que os pecados das pessoas na igreja o impeçam de ter a vida eterna. Se você ainda não fez, aprenda os fundamentos do cristianismo por meio de uma boa classe de novos membros. Não persista na descrença, nem endureça seu coração. Pare de amar este mundo, pare de se agarrar aos seus pecados. Não seja um tolo que pensa que Deus jamais o condenaria. Por outro lado, não seja orgulhoso demais a ponto de pensar que seus pecados são maiores do que a graça de Cristo Jesus. Ele pode salvar o pior dos pecadores. Não adie, humilhe-se ainda hoje e invoque o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é rico para salvar todos os que vão a Ele.